Eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, são quase 5 horas da tarde em Porto Alegre. É um dia aqui em Porto Alegre de temperatura bem temperada. O inverno está chegando ao final. O céu tem algumas nuvens. A previsão para amanhã aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dia das manifestações pró-Bolsonaro e contra o STF, a previsão de temperatura, de tempo aqui é tempo. O tempo vai estar ruim aqui, não vai estar bom aqui. O pessoal do Instituto Metsul aqui de meteorologia está prevendo até tempestade. Bom, se tiver tempestade, do ponto de vista meteorológico, nós vamos também ter uma tempestade política amanhã no Brasil. Vocês não tenham dúvida disso. Hoje de manhã e de tarde eu passei boa parte do tempo analisando os cenários político e social de tudo que poderá acontecer amanhã no Brasil. Eu sei que você que está me vendo aí está bastante preocupado e está tentando saber até o que pode acontecer, como desdobramento das manifestações. O que vai acontecer em relação aos atos públicos previstos para centenas de cidades brasileiras, a gente sabe, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer em seguida. Eu passei a manhã toda, a tarde toda, tentando investigar as informações disponíveis e desenhar um cenário do que para o day after, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora aqui. O que nós estamos prevendo para amanhã, que vai acontecer amanhã? Vocês sabem, nas grandes e pequenas cidades brasileiras e médias, nós vamos ter aí milhões de brasileiros nas ruas manifestando apoio ao presidente Bolsonaro. Mas, além disso, manifestando a decisão de ir às últimas consequências para alterar o formato de maioria existente hoje no Supremo Tribunal Federal. É simples assim. Nem precisa falar que é de apoio ao presidente Bolsonaro. Porque falando que a decisão das manifestações nas suas consignas é de enquadrar o STF, já está dizendo tudo. Está dizendo tudo. Nós vamos ter, na minha opinião, dois epicentros das manifestações no Brasil, neste 7 de setembro. Um epicentro político em Brasília, é onde tudo vai se decidir. Ali tem gente falando até em, olha, vamos reunir ali 3,5 milhões de pessoas. Eu não acredito nisso. Brasília tem 3 milhões de habitantes. Ainda há pouco eu estava olhando alguns vídeos que me mandaram de Brasília, de pessoas que já estão lá. São milhares que já estão lá. Gente vinda de todas as partes do Brasil, caminhoneiros, muitos ônibus. Tem gente indo até de bicicleta, de vários estados do Brasil, porque as pessoas sabem que é lá que nós vamos jogar os destinos do Brasil amanhã. Ali é o epicentro político das manifestações que vão ocorrer nesse 7 de setembro no Brasil. Esse é o epicentro político. É ali que as decisões serão tomadas. É ali que essa crise política de caráter institucional poderá ter um desfecho. Eu acho que terá um desfecho em Brasília. Mas, olha, eu estou apostando aí em 500 mil de pessoas, exagerando, 1 milhão de pessoas. Olha, é muita gente. É quase a população inteira de Porto Alegre, uma das capitais mais populosas do Brasil, que tem 1,5 milhão de habitantes. Tudo na rua.
é uma força política descomunal, um grupo de pressão como jamais se viu no Brasil. Então, primeiro lá, um epicentro político. Mas temos um outro epicentro também, que não deixa de ser político, mas vai se desenvolver no principal centro econômico do Brasil. No principal centro que concentra 30% da população do Brasil, que é São Paulo. É nesses dois epicentros aí que se vai jogar tudo amanhã. Vocês não tenham dúvida disso. Em São Paulo, sim. Eu imagino que se possa contar alguma coisa como 2 milhões de pessoas. Né? Se isso acontecer, a Avenida Paulista vai ficar completamente lotada do começo ao fim. 500 mil, 1 milhão em Brasília, 2 milhões, 3 milhões em São Paulo, engole todas as manifestações previstas pelo lulopetismo e seus aliados tucanos amanhã. Engole, não sobra nada. Absolutamente nada. Bom, senhores, o presidente Bolsonaro deve falar às 10 horas em Brasília. Depois ele pega o avião, vai para São Paulo e fala às 15 horas em São Paulo. Quando ele sair de Brasília amanhã às 10 horas, aquela massa humana não vai desaparecer dali, porque o Bolsonaro acabou de falar. Mesmo que ele mandasse aquele povo se dispersar, ele não se dispersaria. Ele não vai fazer isso. Porque ele sabe muito bem que o povo na rua, amanhã e talvez nos dias seguintes, é que vai decidir se ele fica no governo e como fica, ou se cai fora. Ele sabe muito bem disso. Então, a partir das 10 horas em Brasília, é que nós vamos conseguir medir exatamente o que aquela massa humana vai fazer. A partir dali, a partir do momento em que o Bolsonaro concluir o seu discurso, for para a base aérea e viajar para São Paulo. Vamos ver como é que as coisas vão se... Como é que vai ser esse cenário a partir dali. Tem muita gente que diz, bom, mas se casa sem um líder. Bom, também não tem nenhum líder convocando no momento essas pessoas todas. Não tem um líder que organizou milhões de pessoas para irem a Brasília, para ir a São Paulo, para organizarem atos nas suas cidades. Isso aí está sendo feito de modo muito voluntário, por geração espontânea. As pessoas querem mudar isso aí, esse cenário aí, porque está vendo que aquelas consignas que o povo defendeu em praça pública desde 2015, que resultaram na deposição da Dilma, na prisão do Lula e depois na eleição do próprio Bolsonaro, que essas consignas o governo Bolsonaro vem tentando implementar, mas encontra obstáculos terríveis, tanto no âmbito do Congresso quanto no do Supremo, mas principalmente agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que está inclusive não só obstaculizando o que o governo deseja, mas numa tentativa desesperada de derrubá-lo a qualquer preço e imediatamente. Como vocês estão vendo. É uma escalada que a cada dia fica mais evidente, de um golpismo em marcha. Um golpismo em marcha, amando e sob a coordenação dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. O que vai ocorrer como desdobramento dessas manifestações de amanhã, principalmente em Brasília? O que vai acontecer em Brasília? Olha, eu, sinceramente, depois de ter avaliado tudo, eu já conversei aqui com vocês outras vezes, eu sinceramente, eu tenho vários cenários aqui que eu poderia desenhar para vocês. Vários cenários. O Supremo pode recuar ali e oferecer a cabeça de São João Batista, ou seja, do Alexandre de Moraes, mal comparando, e com isso tentar atenuar a crise política de caráter institucional. Bom, pode haver uma negociação política e o Senado convenceu o pessoal do Supremo Tribunal Federal lá a entregar os dedos de alguns daqueles
ministros ali. Poderá acontecer algo como aconteceu na Revolução dos Cravos em Portugal, ou seja, antes mesmo que a massa comece a pressionar o Congresso e o Supremo indo diretamente para frente dos dois prédios, as Forças Armadas entrem em ação e façam como aconteceu na Revolução dos Cravos, né? Deponha os ministros do Supremo Tribunal Federal. O cenário que eu desenho não é nenhum desses aí. O cenário que eu desenho, que eu antevejo, é alguma coisa parecida com o que aconteceu no início da Primavera Árabe, lá em 2011, no Cairo, no Egito, quando 2 milhões de pessoas acamparam naquela Praça Tahrir do Cairo, ficaram ali 18 dias, não arredaram o pé dali, até derrubar a ditadura do Hosni Mubarak, que estava ali há 30 anos mandando no governo. Um ditador cruel. E derrubou. Foi assim. Uma pressão dentro do que manda a Constituição, dentro da legalidade. Mas principalmente foi pacífico isso aí. Acho que o cenário que eu desenhei é parecido com esse aí. Que, aliás, é um cenário que aconteceu também em Kiev, na Ucrânia, quando o povo se reuniu ali na praça central de Kiev, diante do parlamento, e não se afastou dali até derrubar o governo. E derrubou o governo, que era um governo de inclinação pró-Rússia. Eu estou convencido de que o que nós vamos ter em Brasília amanhã, principalmente com o apoio do que vai acontecer em São Paulo e em outras partes do Brasil, é um cenário muito parecido com esse que eu acabei de descrever para vocês. Nós temos ali em Brasília um cenário previsto para amanhã de milhões de pessoas, milhares de pessoas, de milhares de caminhões, de ônibus. Então, eu vi até um coronel da reserva do Exército hoje me mandou um vídeo dizendo o seguinte: olha, esses caminhões aí, do ponto de vista militar, eles vão equivaler aos blindados. Quer dizer, os blindados vão lá na frente e vão ocupar ali a frente do Supremo Tribunal Federal, abrindo caminho, também diante do Congresso. E depois vem a infantaria, o povo, né? E não vão sair dali, vão até 300 metros de cada um dos dois prédios e não vão sair dali. Mas os ministros do Supremo não vão estar mais ali, os congressistas não estão lá também no prédio. Isso pouco importa. Isso pouco importa. Estejam onde estiverem, esse clamor público, ele terá a força devastadora de uma tempestade. É invencível. Será invencível. O objetivo principal dessas manifestações, desses enormes grupos de pressão de dimensões oceânicas, será com certeza absoluta mudar a maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Esse é o objetivo central. Porque é ali que se aloja a resistência enorme às mudanças que o Brasil vem reclamando desde que foi para a rua a população a partir de 2015 e que resultou na eleição do Bolsonaro. Um governo que vem tentando honrar essas consignas todas aí. Então, esse é o objetivo. Como que vai acontecer essa mudança nessa maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal? Vocês vejam que hoje o Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros, tem 10 que estão lá trabalhando. Desses 10, um foi nomeado pelo presidente Bolsonaro e ele não está comprometido com esse golpismo que está em execução ali no âmbito da Suprema Corte. Mas os outros 9 estão. Foram todos nomeados, com exceção de um, o Alexandre de Moraes foi nomeado pelo Temer, pelos governos do Lula e do PT. E eles vêm fazendo e acontecendo, golpe em cima de golpe.
violando a própria Constituição, como aconteceu, por exemplo, durante a cassação do mandato da própria presidente Dilma Rousseff, quando a Constituição mandava que, junto com a cassação do seu mandato, também fosse cassado os seus direitos políticos, e o ministro Lewandowski, presidente então do Supremo Tribunal Federal, presidindo a sessão do Senado, não permitiu que isso acontecesse. E de lá para cá foram atropelos em cima de atropelos. Alguns dos quais, inclusive, nós estamos vivenciando agora, hoje, segunda-feira, ontem, chegando a um absurdo, uma situação kafkiana como essa de final de semana no Clube Pinheiros, lá de São Paulo, onde frequentadores ali foram hostilizados por seguranças do ministro Alexandre de Moraes, porque eles ficaram sabendo que na mesa onde eles estavam bebendo ocorriam ofensas ali ao ministro. Um boletim de ocorrência foi aberto, inclusive, a mando do ministro na Polícia Civil. E um frequentador do clube foi levado lá para explicar por que estava chamando o Alexandre de Moraes de careca filha da puta. E a esse ponto nós chegamos aqui no Brasil. A falta de compostura, inclusive pessoal, desse ministro Alexandre de Moraes está visível a olho nu. A olho nu. Só não vê quem não quiser ver. Então, como é que vai acontecer essa mudança dessa maioria formada lá? Do ponto de vista constitucional, caberia, ou cabe ao Senado fazer essa mudança. Alguém vai me dizer, mas o Senado vai fazer essa mudança? Ora, se milhões de pessoas realmente forem para a rua, como eu espero que vão amanhã, a força política, a pressão política e social dessa imensidão de pessoas, ela será invencível. Ela simplesmente será invencível. E alguma solução desse tipo acontecerá. Como já aconteceu, inclusive, em outras épocas, no passado. Como aconteceu no início da Primavera Árabe, lá no Cairo, ou como aconteceu em Kiev, na Revolução dos Laranja, né? Na Revolução Laranja, 2015. É isso que terá que ser enquadrado, isso aí. Quando o Bolsonaro falava em ultimato, ele estava se referindo exatamente a isso aí. Bom, as informações todas são muito controvertidas a respeito do que já está acontecendo nesse momento em Brasília, né? Vocês sabem que hoje mesmo o próprio presidente passou de helicóptero lá por cima de Brasília, lá, e o jornal O Globo já ficou todo oriçado. O Bolsonaro andou de helicóptero lá sobre Brasília. Bolsonaro quis ver como é que estava a sua infantaria lá, que já está por lá, segundo esses vídeos todos que eu acabo de receber, que estou recebendo a todo momento, né? Mas o próprio presidente, ele desenhou 3 cenários possíveis. Vencer, que é o que eu acho que vai acontecer. Morrer, que é o que eu acho que não vai acontecer. Ou ele ser preso, que é o que eu acho que também não vai acontecer. Portanto, a opção é vencer e vencer. Vencer e vencer para que, finalmente, quase 3 anos depois da instalação do governo Bolsonaro, ele possa levar adiante todas as consignas que nós defendemos em praça pública, né? Que é, de uma certa forma, o restabelecimento daqueles valores éticos, portanto morais, que os patriotas brasileiros todos vêm defendendo. Ninguém mais quer uma meia volta a volver àqueles tempos em que os valores éticos, portanto morais, eram tratados de maneira depravada. Na academia, no teatro, no cinema, na televisão, no meio da própria sociedade. Isso não se quer mais. Nós estamos indo para a rua justamente para que haja esse retorno correto àqueles valores judaico-cristãos ocidentais que devem presidir o estabelecimento de qualquer sociedade civilizada.
Esse é um objetivo primordial daí. Vocês sabem de que valores eu estou falando aí, que é da respeito à família, respeito aos idosos, respeito aos professores, à religião, à pátria, à bandeira, aos símbolos nacionais. Mas não só isso. Isso não basta, porque um país que nós conhecemos, o Brasil, ele quer muito mais do que isso. Ele busca muito mais do que isso, porque sabe que tem condições de alcançar muito mais do que isso. Como, por exemplo, eliminar essa chaga da corrupção. Os brasileiros não querem mais voltar àquela época da corrupção que existiu até a deposição da presidente Dilma Rousseff. Não serve mais isso aí. E principalmente não serve mais que tenhamos uma gestão pública e uma gestão da economia comprometido com uma vanguarda do atraso. Empresário de corte patrimonialista que não sabe viver fora das tetas generosas do Tesouro Nacional ou da Receita Federal. Sim, esse tipo de empresário. Porque o que se quer é uma economia com empresários que disputem o mercado, que sejam competitivos e que permita-se, então, um ajuste das contas públicas para que a própria gestão pública se modernize e não atrapalhe o desenvolvimento econômico, mas ajude a demarrar exatamente essas forças todas que estão constrangidas e que nós não queremos que continue dessa forma, que é o Brasil moderno que todo mundo almeja aí, que se pode transformar num novo Canadá, uma nova Europa Ocidental, num novo Estados Unidos, por que não? E democrático. Eu ia até falar na China, mas democrático. É, enfim, a oportunidade que nós temos amanhã de declarar aquilo que eu já tinha dito aqui para vocês. Amanhã, dia 7 de setembro, terça-feira, é o dia de proclamarmos a independência 2.0. Eu tenho a confiança de que nós todos juntos vamos conseguir fazer isso aí. Nós já conseguimos capturar muitas conquistas desde 2015 para cá. Não pense que foi pouca coisa, não. Não foi muito pouca coisa, não, derrubar uma presidenta como a Dilma, meter na cadeia um presidente pela primeira vez na história e eleger um candidato comprometido com as consignas maiores do povo e um governo que está realizando aquilo que nós queremos que realize e que só não está fazendo mais porque boa parte do Congresso, mas sobretudo a maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal, obstaculiza e está trabalhando contra a maioria do povo brasileiro. É isso aí, senhores.